Olá, olá, excelente tarde, almas lindas, tudo bem com vocês? Olá, quem já está por aqui? Fernanda, Sandra, Vânia, olá. Orgonite, oi Naya, excelente. Oi Pati, beijo. Patrícia, oiê. Por aqui. Andréia, não dá certo pelo Face junto, tá tudo certo, bora por aqui. Olá, Oi, nos olá, encontramos. excelente tarde. Excelente tarde. A gente está brincando, pessoal. Desculpa o atraso, mas a gente está tentando abrir o Face também. E aí a gente não está conseguindo, né? Nos perdoem quem está esperando a gente no Face. A gente está conseguindo só no Insta, né? Mas depois a Isso gente mesmo, põe gravado lá. Não vai ser live, vai ser uma gravação. isso, muito bom. Muito boa tarde, pessoal, chegando por aqui. Hoje nós vamos falar sobre criança interior. Eu e a Andréia. Andréia, se apresente, por favor. Olá, me chamo Andréa Averzenhassi, sou terapeuta holística e entre vários trabalhos eu desenvolvo trabalhos de gratidão, de criança interior, de paciência, de autoestima, perdão. E aí são todas ferramentas que a gente agrega no nosso trabalho para trabalhar uma questão muito principal ali, muito básica, eu digo, tudo começa ali, né? Que é a criança interior. E quando a gente identifica quem é esta bonita, por que ela é chamada de criança interior, por que ela se fere, como eu acesso, pequenos detalhes, a gente muda a vida do adulto, né, Sandra? É isso mesmo. A Andréia é uma grande amiga de longos, longos anos, né, Andréia? A gente se reencontrou, a gente se encontrou, depois, né, se perdeu, depois a gente se A gente reencontrou se de novo. reencontrou. E a Andréia é uma das poucas parcerias que eu faço, que eu confio muito no trabalho, não Que só no legal. trabalho, mas para estar junto, né? Eu gosto muito. é, que música que tá alta? Não tem música. Não, nem aqui, nem aí. Não tem música não, gente. Não tá com O música não. áudio tá baixo, deixa eu aumentar aqui. Eu Eu aumentei tô o meu. ouvindo bem. Não, o meu Eu também aumentei, tá ok. mas eu aumentei bem o meu agora. Tá tudo Se puderem me certo. dar um retorno, eu agradeço. E a Andrea também é uma estudiosa aí desse mundo interno, né, parte energética, e que eu confio muito como profissional, como pessoa, e é por isso que nós estamos juntas, né, Andréia? Escolhemos estar É, juntas, isso é muito bom. sim, E a sim. Andréia hoje é minha convidada para a gente falar um pouquinho sobre criança interior, porque eu acredito que seja um dos pontos mais importantes para nós, essa criança interior que todos nós temos, né? Nós todos já fomos criança e tudo está dentro de nós. É o que eu falo, não existe nada do lado de fora. Então, aquele adulto ciumento, aquele adulto que tem medo de ser abandonado, aquele adulto apegado porque tem medo de perder. Será que é o adulto que tem medo de perder? Será que é o adulto que realmente tem que ficar apegado? Ou é essa criança aí lá do passado que está machucada, que às vezes teve uma infância não tão boa assim, que está machucada e aí traz esse comportamento para o adulto e que muitas vezes o adulto nem sabe que vem da criança e nem sabe o que tem que ser fechado, né, Andréia? Sim, sim. E às vezes, a primeira pergunta que eu fiz da colocação, o que é uma criança interior? Bom, ninguém nasceu adulto, ninguém. Todos nós nascemos bebezinhos, começa daí. Então, pega como referência este bebezinho que nasceu alguns anos atrás, no meu caso, 20 anos. É. Aí você coloca este bebezinho, esta criança, que já recebe uma carga emocional, às vezes de amor, às vezes de rejeição, às vezes de medo, lá da mãe e do pai, né? Então é comum você ver casos em que já na gestação já começa o primeiro trauma, né? Porque ou não queria, ou queria, mas não naquele momento, ou queria um menino e era uma menina, ou uma briga dos pais, ou uma situação de estresse que a mãe passou. Então esses traumas a criança já vai percebendo. E aí esta criança interior é esta essência que nós temos dentro de nós, né, Sandra? Nós nascemos aquele bebezinho
crescemos no corpo físico. Vocês veem a gente aqui adulto, mas tem uma Andréazinha aqui dentro, né? Que é a que faz birra, que é a que bate o pé, que é a que esperneia, que quer controlar tudo. Do mesmo jeito que eu controlava quando eu era bebê, né? E nem sempre dá certo, né? Exatamente, né? Freud diz que nós somos onipotentes já na primeira infância, logo quando nós somos bebês, né? Chama-se onipotência primária, onde ele chama o bebê de o rei ou a rainha, né? Ele fala o rei ou o bebê. Ele acha que, na verdade, ele não entende que existe um mundo externo, ele só acha que existe ele, e ele está ali só para ser suprido de tudo, e aí começa todo o desenvolvimento da criança, né, para se tornando o adulto. Mas acontece muito, André, que durante os meus atendimentos, é muito interessante, né, que eu pego muitos adultos assim, ó, né, durante o tratamento. Pessoas muito ciumentas no relacionamento, um ciúmes possessivo, uma dependência emocional muito grande do outro, né? Ele está buscando no outro aquilo que está faltando dentro dele. É isso que a gente faz, né? Então, quando está faltando projeção, dentro de mim, eu vou buscar no outro para que o outro supra essa necessidade que eu tenho. Porque nós aprendemos desde pequeno que o mundo externo, não existe o mundo interno, só existe o mundo externo. E a gente começa a aprender isso desde pequeno, né? Então a gente faz tudo para que seja suprido do lado de fora para o lado de dentro. Então nós vamos buscar, nós parecemos mendigos emocionais, buscando do lado de fora aquilo que está faltando dentro. E é muito interessante, né, que existem muitos adultos, André, eu acredito que você já, né, nas suas terapias também, você já deva tratar isso, já viu muita coisa, né? Muitos adultos infantilizados, nós chamamos isso de fixação em alguma fase da vida, né? Que olha ainda o papai e a mamãe, a pessoa adulta, né? O homem ou a mulher adulta vê o pai e a mãe como criança, né? Ela como criança, querendo ainda ser suprida por esses pais. Só que nós temos que entender que quando nós crescemos, quem tem que fechar essas feridas, se é que existe, que eu acredito que, né, nós temos ainda muito resquício dentro de nós, somos nós, não são mais os nossos pais. Então a gente tem que parar de culpar o papai e a mamãe, né? Que eles fizeram o máximo que eles podiam, o melhor que eles podiam, da forma que eles podiam. E agora nós somos responsáveis pela nossa criança interna, não é isso? Mas aí quando você fala tem muito adulto infantilizado, a gente pega muito isso em terapia, né, nos atendimentos. E quando a gente era criança, o que a gente fazia quando a gente queria uma coisa? A gente chorava. Né? Pode não lembrar. Faz tempo, né? Ou faz pouco tempo que a gente foi beber, mas não dá para lembrar. A gente chorava. E aí vinha alguém, pegava no colo, ou vinha alguém, dava comida, ou me trocava, me acalentava, me acolhia quando eu chorava. Então eu sabia que bastava chorar, né? E eu fui criando esses mecanismos de centro do universo. Eu era o centro deste universo dos meus pais. Naquele momento, eles não podiam me dar um vale-refeição e falar, ó, se vira, come o que tem, né? Depois eu fui crescendo, se vira, come o que tem, porque eu tenho outros filhos para cuidar. Mas naquele momento, não, eu precisava dessa atenção, para uma questão de sobrevivência. Só que o cérebro da gente guardou isso lá no inconsciente. Olha, para você sobreviver no mundo adulto, você tem que continuar sendo o centro das atenções. Você vai chorar, as pessoas vão te dar aquilo que você quer. Você vai berrar, as pessoas vão te dar aquilo que você quer. E são essas atitudes infantis que estão aqui no dia a dia. Quantos adultos você não vê esperneando, você não vê gritando? Vai numa fila de banco, você sempre vai ver alguém gritando porque está demorando, porque não sei o quê. Ela não compreende que as pessoas que estão ali atrás do balcão estão fazendo o seu melhor, mas elas não têm mais recursos, não têm mais pessoas para poder suprir, e que elas também têm que sair para almoçar, para ir ao banheiro, né? E aí esse adulto... Falta de empatia, né? É um adulto que cresce... É o egocentrismo primário, né? Ele cresce com isso lá da infância, que ele gritava e ele ganhava, e ele acha que ele vai gritar ali agora, vão passar ele no primeiro lugar da fila. Quantas pessoas não se comunicam ainda assim, chorando, se vitimizando, gritando, né? É muito comum, não é isso que acontece hoje? Você percebe muito isso nos adultos, muito. Né? E além de tudo, né, André, aquelas pessoas que querem passar a perna nos outros como se ela ainda fosse a pessoa mais importante do mundo.
Quando nós falamos em egocentrismo, gente, nós estamos falando dessa criança, deste egocentrismo primário, né? Lá atrás ainda, onde este bebê acredita que só existe ele no mundo. O mundo gira em torno do meu umbigo, só existe eu, o resto não é importante, o resto é resto mesmo, né? Ele trata as pessoas como resto. Então, se eu estiver bem, se você não estiver bem, cada um com seus problemas, né? Então, esse egocentrismo, né? Essa onipotência primária, né? Que Freud chamou, ele vem bem dessa infância, que precisa entender que existem outras pessoas além do umbigo dele, que a criança vai começando a entender que existem outras pessoas à volta e vai começar a se desenvolver. Mas muitas vezes esses pais fazem tudo que essas crianças querem, né? E aí ele vai ficando um gordo de provisão, né? Muita provisão, muito amor, muita atenção, muito tudo. Ele começa a entender que realmente ele é mais importante da face da Terra. Sim. E aí é onde o bicho pega. Então, existe muito desequilíbrio, né, nessa criança interior nossa. E quando você pega esse desequilíbrio, que você vai trabalhar com esses sentimentos lá da raiz, lá da infância, lá da onde começou, você vai destravando o adulto que existe hoje. É muito legal isso. Porque daí você começa a perceber que a criança tem os traumas de rejeição, tem os medos, tem o ganhar as coisas no berro, tem ser o egocentrismo, ergocentrista, mas ela também tem a leveza, ela também tem a alegria de viver, ela também tem a imaginação fértil, né? Então a gente tem que usar esse poder. A gente tem que usar o poder da criança ao nosso favor, a favor do adulto, e parar de brigar com ela, né? E parar de agir como ela, inconsciente, tá, pessoal? Porque ninguém fala, bom, agora eu vou fazer birra que nem uma criança e me jogo no chão. Eu não vejo o adulto fazendo isso. Mas as atitudes dele aqui, no lidar com os outros, no se relacionar, no trabalho, no relacionamento afetivo, acontece muito isso. Essa criança birrenta, só falta se jogar no chão. Mas se não for do meu jeito, também não vai ser, né? Tem tanto isso. Sim. E é melhor a gente aprender... Perdão, pode falar, Sandra. Não, é a regressão, a gente regride, né? Gente, é muito comum nós regredirmos em alguns momentos do nosso dia ou da nossa vida, né? Então, por exemplo, você perdeu algum ente querido e aí você regride a ponto de querer um colo, né? O adulto, ele não precisa de colo. Quem precisa de colo é a criança. Sim. É a criança que precisa ser acarinhada, ser acolhida. O adulto não precisa. O adulto é puro racional. Hoje nós vamos vivendo. Ele não chora. O adulto não chora. O adulto não fica mendigando atenção. Ai, você me ama? Ai, não sei o quê. O adulto não precisa disso. Quem precisa disso é a criança. Então, quando você sente essa necessidade, né, de ficar aí, é porque muitas vezes nós regredimos. Essas regressões, algumas fases da nossa vida, é muito comum, é muito natural. E nós vamos buscar mesmo ser acolhido, e às vezes você pede um colinho e você fica até que nem feto, né? Às vezes você fica, né, dependendo da fase que você tá, mas é um momento. É aquele momento, recebeu aquele carinho, passou, voltou à racionalidade, voltou ao adulto, tá tudo certo. Mas tem gente que regride e fica. É aquele adulto que tem 40, 50 anos, ele parece um meninão, ele se veste como meninão, ele usa boné, né? Não tô falando nada ele contra. Ele é imaturo, mas é imaturo isso, né? na postura, tá falando... no jeito de ser. Isso, exatamente. Fala gíria, fala palavrão, ele é um meninão, é um menino. Não assume responsabilidade nenhuma. Não assume, exatamente. Não assume relacionamento nenhum. É aquela pessoa que está dentro da casa dos pais e acha que tudo bem, tá tudo certo. Ou aquela mulher que se veste também como uma menina, muitas vezes compete com a filha ou com o filho, né? Sim. E a gente tem que entender que é interessante, né, Andréia, que esses dias eu estava lendo um texto de um psicanalista, eu achei fantástico, quando ele disse assim, nós paramos de entender que essa fase jovem, ela é uma fase a se passar, não é uma fase a se fixar. Porque hoje na nossa sociedade, a gente fixou como a juventude como se fosse um valor e não como uma fase a ser passada. Eu achei isso tão profundo que é verdade, porque a gente busca o tempo inteiro a juventude,
a juventude física, corporal, que a gente não aceita, né? Por que a gente não aceita? Porque nós não aceitamos ser adultos. A gente quer continuar sendo criança, imaturos. A gente quer continuar lá atrás. E a gente precisa entender qual é a visão que essa criança ou esse adolescente tem, né, do adulto em si. Por que é tão chato ser adulto? E isso a gente começa a entender e fazer todo um mecanismo de volta para que a gente se cure disso tudo e sermos exatamente quem nós somos, aonde nós estamos, com a idade que nós estamos, e tá tudo certo, não é? Uhum. Olha aqui, alguém está falando, depois vocês vão dar dicas e nos ensinar como tratar essa criança. Estou fazendo terapia, estou tratando e cuidando da minha criança interior. Está sendo muito revelador. E é sim. Peraí, deixa eu ver quem... E continue na terapia, viu? Não pare, porque os exercícios existem, são bons, mas a terapia vai te dar... O terapeuta, ele sempre dá um caminho para nós, ele dá um norte, ele não nos cura, mas ele abre o caminho, ele ilumina para você pisar, né? Isso, dá a mão, acolhe quando precisa, dá uns tapas não, a gente vai dar uma empurrada. Vai dar uns puxões de orelha quântico, né? Voadora quântica, como diria uma amiga minha, né? A Sandra. Mas é isso, sabe? Eu acho... Quer ver uma maneira muito simples de você perceber se você está com a tua criança interior equalizada ou se ela está brigando aqui com esse adulto? Quando você tem uma inversão reativa. Por exemplo, vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro. Você está dirigindo e tem alguém do teu lado. Aí você vai num lugar novo, vocês vão para um lugar novo e você erra o caminho. O passageiro que está do teu lado vai virar e vai falar: nossa, eu tinha falado para você virar lá à esquerda, você errou, não é aqui, agora nós estamos perdidos. Qual que é a minha inversão? Eu falo, poxa vida, eu olho para ele que está do meu lado e digo: vai dizer que você nunca errou. Justo você que não aceita a coisa do GPS. Ou seja, ele realmente me falou uma coisa, eu tinha errado, ele tinha falado para eu virar lá à esquerda, eu não virei, eu passei reto. Só que eu não assumo o meu erro, eu inverto. Eu tenho uma reação que inverte aquela posição. Eu digo, mas você sempre erra. E não usa o GPS, pior ainda. Tá vendo? É a criança. Uma crítica, a criança que não admite uma... Na verdade, para ela foi uma crítica, mas que talvez não seja, né? Foi só uma observação, mas que ela devolve criticando e machucando o outro, né? Então, aí, interessante para saber, né? Falando o que a Andréia falou, por que talvez isso seja um problema? Não é um problema, mas a criança ainda está machucada. Porque essa criança pode ser que não aceite críticas. De uma observação, ela entende aquilo como crítica. Será que esses pais foram tão críticos? Ou será que é você que é tão crítica com você, a ponto de ficar nessa defensiva o tempo inteiro? Eu não aceito qualquer tipo de observação, né? Porque é uma observação. E a ponto de eu ser reativa ao ponto de querer machucar o outro ou enfiar o dedo na cara do outro e falar, não, mas você está falando de mim, mas você também não falei nada, eu só fiz uma observação. Eu só comentei que tinha que ter virado ali, vira na próxima. Sabe? É o levar tudo para o lado pessoal, né? Esta criança ainda é muito reativa e inverte o jogo, né? Eu vou dar o troco, me machucou, me criticou, eu vou criticar também. Então a gente tem umas posturazinhas assim no dia a dia, coisas bobas, gente. Coisas bobas, mas que elas vão minando os relacionamentos. Não era muito mais simples eu ter virado para o meu marido que está do lado, ter dado risada e ter falado assim, puxa, errei, é que eu não sei qual que é esquerda e direita, me confundi. Tudo bem, a mão do relógio, tá, mas eu não uso o relógio, e agora? É simples, eu poderia ter olhado o outro lado da criança, aquele lado divertido, que brinca com a situação, que ri de si mesmo. Sabe? Então, quando a gente fala em tratar a criança interior, identificar o problema e tratar, é justamente isso, para trazer a alegria, o lado lúdico da criança. A leveza, né? É aquela pessoa que erra, né? Ela sabe que ela morre de vergonha, né? A criança, quando ela erra, ela nem percebe, mas quando ela percebe, ela morre de rir dela mesma. Quando você chegar ao ponto de errar e rir de si mesmo, gente, vocês já estão assim, mala pronta, já iluminou. Exatamente. O pezinho lá na iluminação, né?
Pois é, pois é. E a gente está aqui aprendendo. Por mais que você trate, olha, quantos cursos de criança interior eu já fiz ao longo da vida. E cada um que eu vou fazendo, eu vou percebendo um comportamento da criança que eu vou tratando, que eu vou Uhum, cuidando, que eu vou curando, né? Hoje eu tenho uma atenção diferenciada. Eu chamo essa criança pelo nome e eu percebo quando ela está fazendo birra. Eu comprei segredo, hein? Eu comprei até pirulito. Eu tenho aqui na minha bomboniere. Quando eu vejo que ela tá muito brava, que tá a ponto de estourar com alguém, eu falo, menina, vamos adoçar essa voz? Aí eu pego um pirulito, não posso falar nada que eu tô de boca cheia, adoço e tá tudo bem. Fico feliz. acolhe, Pois é, né? tem Acolhe. que acolher, reconhecer. Mas existem, essa é a minha técnica pessoal, não é uma técnica que eu aprendi em curso nem nada. Existem técnicas para isso, tá? E é isso que a gente quer mostrar para vocês, que tem salvação, que tem solução, não precisa ficar brigando com a criança, não precisa ser criança 24 horas por dia, tá? E não precisa ficar culpando ninguém. Ah, eu só sou assim porque os meus pais me fizeram assim. Opa, inversão reativa, né? Se é assim, porque Uhum, você escolheu ser assim. E você pode escolher ser diferente. Depende agora de uhum. você, não é? Então, quando o adulto fala isso, né? Eu sou assim por causa dos meus pais, então eu sou uma vítima de tudo isso, é a criança que está falando, não é o Sim. adulto. Porque o adulto, ele tem a responsabilidade de resolver os problemas dele. Se isso é um problema, né, para o adulto, por exemplo, eu tenho, né, sou uma mulher adulta, aí eu falo, poxa, se eu ainda culpo os meus pais por alguma coisa está errada. Já mostra que você tem uma criança ferida aí dentro, né? Uhum. Ok, eu vou buscar crenças lá. Ah, porque meu pai foi assim, porque minha mãe fez assim, porque isso, aquilo, porque o meu passado foi isso. Ninguém está falando para você anular o teu passado, não é nada disso. Mas não dá mais para culpar. Agora eu entendo, eu trago para o meu consciente e falo assim, ok, a minha criança é muito rígida, é uma criança que não brinca, é uma criança porque lá na minha infância foi muito rígido, os meus pais foram muito rígidos comigo, eu não podia brincar, eu não podia um monte de coisa. Ok, agora você já sabe disso, o que é que você vai fazer com isso? Você vai Sim. continuar sendo assim? É uma opção. Você vai continuar culpando os seus pais, ou seja, continua regredido lá, porque o adulto, ele pega uma situação e ele resolve. Não é assim? Sim, de uma maneira ou de outra Eu, ele vai lá e faz, né? e E resolve faz. para sair daquela Uhum. situação. Então, quando você observa que tem algo ali, se você continua culpando os seus pais, você continua na criança. Então, tá na hora Sim. de crescer, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Às vezes eles ficam até bravos comigo. Eu falo assim, tem hora que eu, né? Eu falo, que hora que você vai crescer? Quando é que você vai se olhar no espelho e você vai falar assim, olha, eu sou adulto. Quando você vai fazer isso? Né? Porque chega uma hora que fica tão na culpa de lá de trás, do pai, do pai, do pai, da mãe, da mãe, da mãe, e fala, tá, aí você vai se responsabilizar pelo quê a partir de agora? Porque agora a vida é tua. Não tem mais ninguém responsável pela tua vida, é você, né? Então a gente precisa olhar para isso. É, crescer dói. E aí você falou uma coisa aí da seriedade da criança, eu lembrei de um outro livro de Dom Miguel Ruiz que eu li, e que ele, num dos temas, lá num capítulo, ele fala das crianças, observa as crianças brincando. Quando elas estão brincando, elas estão criando, elas estão leve, tá tudo bem. E aí, de repente, elas viram na brincadeira e falam assim: vamos brincar de adulto agora. Eu sou advogado, eu vou ser professor, eu vou ser veterinário. Na hora que eles escolhem profissões do adulto, o que eles fazem? Eles Ficam fecham a cara, sérios. ficam É isso mesmo. sérios, né? Eu sou É. veterinário, então eu sou advogado, eu sou sério. Né? Então, a criança brinca, a criança interage, ela dá risada, ela leva a vida com leveza. O adulto aprendeu que ele tem que ter uma postura séria, senão ninguém leva ele a sério. Gente, Uhum. a gente coloca para fora aquelas crenças que a gente tem dentro de nós. A gente vê o mundo de acordo com as nossas crenças, né? Então, se eu acredito É. que eu tenho que ser super séria, que senão ninguém acha que eu tenho credibilidade, eu vou agir assim, com essa seriedade tamanha, É. mas foi uma coisa que a criança viu o adulto fazendo.
né? E tem dois lados Legal. muito importantes, né, Andréia, que a gente precisa observar. Nem tanto a seriedade do adulto, mas nem tanto a brincadeira da criança, né? Sim, Muitas vezes existem eu os vou dar momentos. aula, eu tenho que chamar a atenção de homens, adultos, porque não param de brincar. E tem momento para Eu falo, tudo, né? eu falo, viu, você tá precisando de um chocolatinho, uma balinha, um pirulitinho para essa criança ficar quietinha? Porque não sabe a hora de. É verdade, porque não sabe a hora de parar de brincar e a hora que tem que ficar, a hora que é sério o negócio. Então a gente tem que entender que não estão lá e não estão E não cá. tocar Né? em tudo. O grande desafio é permanecermos no equilíbrio, no bom senso. Que horas eu posso brincar? É aquela pessoa que brinca com o outro e mesmo que o outro fale assim, olha, chega, já deu. Você já chegou no meu limite. A partir de agora se torna uma falta de respeito. Eu aturei a tua brincadeira até aqui, né? E a pessoa não consegue parar, ela não tem limite. Ela vai, ela invade, ela ofende com as brincadeiras, que daí já não é mais uma brincadeira, né? Então, o mais desafiante para nós é entendermos esse equilíbrio, quando eu posso brincar e quando eu tenho que ser sério. Né? Dá para brincar e dá para ser sério, sim. Dá para ter essa leveza, dá para ter esse jogo de cintura, esse bom senso. Mas para isso, essa criança precisa estar acolhida. O André, eu vou responder essa pergunta aqui da Juliana. Responde. Na minha infância, fui muito reprimida. Inclusive, fui criada pelos meus tios e avós. Não tinha abraço nem palavras tipo eu te amo. Então, Ju, tá na hora de você se curar. Você cuidar dessa criança que foi muito reprimida e mostrar para ela que não precisa ser tão reprimida assim, que ela pode se aceitar como ela é, que dá para ela brincar, que é você agora que vai ter que falar para ela o eu te amo, o acolhimento, é você com você neste momento, ok? Você teve a infância que você tinha que ter, ok, tá tudo certo, ninguém tem culpa, tá tudo certo. A partir de agora é você com você. Né, Andréia? Sim, sim, e dá para fazer isso, tá? A gente faz práticas, exercícios que a gente volta na situação, não no tempo, porque o dia de hoje é sempre o dia mais importante, hoje. Só que eu ainda Isso. tenho sentimentos que me prendem no ontem. Então eu volto emocionalmente neste ontem e eu ressignifico algumas coisas que estão lá como entraves. E aí o dia de hoje passa a ser inteiro. Eu estou aqui por inteira agora. E certamente eu construo o meu amanhã mais equilibrado, melhor. É o que a Sandra acabou de falar. É o caminho do meio, como diria Buda. Então você nem é tão Isso. criança e você nem é tão adulto. Você acha o equilíbrio para agir nas horas certas, da forma certa, tá? Isso. Sandra, eu vou aproveitar e falar, já que a gente falou de exercícios, nós vamos ter mais um curso de criança interior, né? Agora, Isso. dia 11 de Isso. Nós já março, né? fizemos um curso juntas, né? Eu e a André, já fizemos um de gratidão, já fizemos um curso da criança interior junto. Acho que dois já da criança, não foi? Não, da criança foi um, de gratidão 2, da criança 1, Ah, já fizemos é. curso de perdão, já fizemos alguns cursos Ah, é juntos. verdade. Fizemos perdão, fizemos De gratidão, perdão. vários. Da criança foi só o ano passado, né? O ano retrasado, nem sei, agora com a história de pandemia, Eu se acho foi que passado ou foi. retrasado. Não, acho que foi o retrasado. Acho que o ano passado nós não fizemos da criança interior. Foi muito legal e tem muita gente pedindo. 2019. Uhum. Pulamos o ano passado. E a gente não sabe, né, quando nós vamos fazer outro, então a oportunidade é agora. Vai ser no dia 11 de março. 11. 11 de 11 de março. março. A gente vai fazer na plataforma Zoom e Vai ser ao vivo, online, viu, gente? Ao vivo. Ao vivo. A gente vai estar Eu e a Andréia. Isso. A gente vai estar aprofundando nesse tema de criança, buscando aquilo que está machucando e trabalhar, dar ferramentas para que seja trabalhada ali, né? E vai ser um encontro ao vivo, eu só não me lembro o horário, mas daqui a pouco a gente posta nas nossas redes sociais, né? É 19 ou 20 horas. E aí, gente, então como que funciona? Vai ser ao vivo, essa aula vai ser ao vivo, não vai ficar gravada, tá? Então, se você não puder estar ao vivo, infelizmente, na próxima, quando tiver,
Nós vamos fazer práticas juntos, com decretos quânticos. Uma hora é a Andréia que conduz, outra hora sou eu que conduzo. Então é muito legal essa troca, as meditações, com reflexões. Para fazerem depois. Isso, exercício para fazerem depois. Então é muito, muito prático. Nós tivemos várias curas, né? Então assim, ó, por que nós pensamos nisso? Não, é online. Será online, tá? Pelo Zoom. Vai ser pela plataforma Zoom. Para quem não tem o Zoom, é que nem o Skype. É só baixar e depois a gente manda link, vocês entram, é facinho. Dá para fazer pelo celular, dá para fazer pelo computador, pelo tablet, não tem problema. A única coisa que a gente pede é que vocês estejam num lugar reservado, né? Só você ou no quarto ou na sala, mas que você esteja sozinho. Porque nós teremos meditações. Sim. Né? E vai ser na praia, muita prática. Então, o que acontece? Eu trabalho muito isso em consultório, a Andréa também. Então, nós trabalhamos 1 a 1. E aí que nós pensamos, por que não levar essas práticas para mais pessoas ao mesmo tempo? Né? Muito mais benefício, muito mais pessoas sendo beneficiadas com essas práticas que a gente utiliza em consultório, né, de uma forma mais ampla. Então essa foi a nossa ideia, que deu muito certo. Ano passado, até por causa do corona, de toda a bagunça que foi, né, cada um estava num projeto diferente, eu num projeto, André em outros. A gente trabalhando muito mais, não deu tempo. E esse ano o André já falou, vamos fazer logo no primeiro semestre, senão a gente foi difícil achar uma agenda para as duas, foi muito difícil. A gente ficou um domingo aqui, horas, mas e tal dia? Não, mas tal dia tem coisa. Olha, eu falei, olha, porque a gente realmente quer, porque quem quer dá um jeito. Isso mesmo. É verdade. Então, gente, nós vamos colocar aqui nas redes sociais, né? Aqui no Stories. Vou colocar aqui também no meu feed, a Andréia também no canal dela. Quem quiser seguir a Andréia também no canal dela, a Andréia também tem um WhatsApp. É o WhatsApp ainda, né, Andréia? O seu, né? Tem Telegram e tem o WhatsApp, do grupo de gratidão, né? Os grupos de gratidão, aí manda um oizinho e eu deixo o link lá. Aliás, o link já tá na minha bio, lá no Instagram, Andréa sem o I, Bem Viver. Ou Andréa Ver Zenhá. Se Andréa Ver, já aparece a minha pessoa. E aí você clica lá no link e entra no grupo, tá? A Naya está perguntando mais detalhes. Talvez você esteja perguntando se é pago, né, Naya? Isso, vai ser pago, tá? Este grupo é pago, porque tem muitas técnicas que a gente utiliza aí, que nós aprendemos em treinamentos. É o da criança interior? Não, isso. Porque você também tem o grupo de... Inspirações Quânticas é gratuito, assim como de gratidão. É do Telegram. Isso. Este da criança interior, ele vai ser pago. Qual que é o valor, André? 200? Então, eu estou procurando aqui 281, eu acho. Peraí que eu já falo para você. Eu estou olhando aqui. Mas dá para dividir pela plataforma, né? Em até 12 vezes. Dá para dividir em 12 vezes. Então, assim, dá para fazer, divide, tá tudo certo. Aqui. Vai ser um dia só. Nós vamos fazer essa aula, acho que umas 2 horas, 2 horas e meia, mais ou menos, 2 horas e meia. É 273 a gente sempre passa. Reais. Tá. É 273 reais. Depois a gente já deixa o link. Você pode comprar pelo Eduz e dividir em até 12 vezes, se você quiser. Tá bom? Então, gente, é muita prática. Nós estaremos juntos com decretos, com meditação, muita cura, né? Lá, como faz para participar? Eu vou colocar o folder aqui e com o link também, já para vocês poderem entrar lá, se inscrever, tá bom? E a gente já está montando a turma, a gente já tem uma turma e nós não vamos pegar muitas pessoas, né, André? Porque a gente não dá conta, como é muita prática. A gente também está ali para dar assistência, então nós estamos prontas para dar assistência para vocês, mesmo sendo online, tá? Então, por exemplo, caiu fichas, aconteceu alguma coisa, entre em contato com a gente, particular, que a gente também vai acompanhando vocês, tá? Então, nada vai ficar assim... Oi, voltou? Tô te ouvindo. Tá. Então, gente, vocês vão ter todo o apoio. Tá? E é isso. A criança interior é algo que precisa ser trabalhado. Se você falar, eu já fiz curso de criança interior, eu já trabalhei. Eu mesmo já acabei de assumir, eu já participei de vários cursos enquanto participante trabalhando com a minha criança interior e também já ministrei alguns.
E a gente vê que tem sempre, você acaba repetindo alguns padrões dessa criança. E esses padrões interferem muito na vida adulta, muito, muito. É preciso acolher esta criança, é preciso acolher estas dores e é preciso ressignificar para que o adulto de hoje seja adulto onde ele precisa ser, mas também seja criança quando ele pode ser, porque vale a pena ser uma criança feliz, sim. Muito bom. É isso aí, gente. Gratidão pela presença de todos. André, gratidão também. Fica o nosso convite aqui para que você fique mais inteiro. É uma grande oportunidade para você ser um adulto inteiro. Não, né? Não aquela criança birrenta e nem aquele adulto que só brinca, brinca, brinca e não leva nada a sério. Se leve a sério, mas também com leveza. Essa é a nossa proposta. Trazer vocês para que vocês sejam adultos inteiros e não pela metade, buscando a todo momento externamente preencher esse vazio que está aí dentro da criança. Tá bom? Fica o convite, espero de coração que vocês venham com a gente, porque a gente ama o nosso trabalho com muito carinho, com muito amor, e aí fica o nosso convite. Gratidão, Sandra, gratidão pelo convite, é uma delícia estar com você, gratidão a todas as pessoas que estão aqui presentes e as que vão ver depois. Gratidão e a gente se encontra numa próxima live, daqui a pouco tem uma semana aí de atitudes boas que a gente vai fazer juntas e juntas, tem esse curso, esse workshop da criança interior em harmonia, porque é importante essa leveza. Muito bom, harmonia. É isso aí. Tchau, beijo, André, gratidão pela presença, tchau. Amo você, um beijo. Tchau, beijo, amor, tchau.